Oi pessoal, estreando aqui tag no canal. Eu escolhi para começar a tag chamada Minha Faculdade. A primeira pergunta é: qual o curso da sua graduação? Bom, eu me graduei em musicoterapia. Quantos períodos ele tem e em qual você está? Bom, eu me formei, já completou agora 3 anos. Por que você escolheu esse curso? Eu escolhi musicoterapia porque desde muito nova eu tenho um envolvimento com as artes, gostava muito de dançar, gostava muito de cantar, comecei a fazer aula de violão muito nova, então eu sempre estava envolvida nas artes. Fiz oficina de circo, balé, jazz, e eu gostava muito da ideia de trabalhar com pessoas. Não só com pessoas, mas ajudar a humanidade de alguma forma. E eu pensava em fazer psicologia, nutrição. E aí, quando eu descobri o curso de musicoterapia, eu vi que era o curso ideal, porque tinha a ver com as artes, especificamente música, e tinha a ver com pessoas, e tinha a ver com ajudar pessoas também. Então, foi assim que eu escolhi. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e piso salarial? Não. Quando eu pesquisei, antes de escolher, me decidi, eu era muito preocupada com a questão financeira, até porque por musicoterapia ser um curso novo, teoricamente, no Brasil, eu me preocupava com a questão financeira, mas não cheguei a pesquisar nada, porque eu tinha na minha cabeça, e até hoje eu acredito nisso, de que quando você faz algo com amor, você faz algo que você gosta, independente do retorno financeiro, independente do que a sociedade diz de piso salarial, de quanto isso vai te trazer de retorno, isso vem naturalmente. Então eu não me preocupei inicialmente em pesquisar sobre o mercado de trabalho ou sobre o piso salarial. A única coisa que eu fiz foi participar de um momento, de uma fala da coordenadora da universidade em que eu escolhi fazer a graduação, em que nesse momento era o evento chamado Espaço das Profissões. Espaço das Profissões é um evento específico da Universidade Federal de Goiás. Eu não sei se tem essa pergunta na tag, mas eu já vou falar da universidade que eu me formei. Foi a Universidade Federal de Goiás. Então lá existe um espaço das profissões que acontece todos os anos. Nesse espaço, cada curso tem um stand e lá os cursos vão falar, né? Os coordenadores, professores e inclusive os alunos da graduação, da própria graduação, vão falar um pouquinho sobre o curso. Então, quando eu decidi prestar vestibular de musicoterapia, antes de entrar na faculdade, eu participei desse evento. Vim para Goiânia para poder participar e escutar um pouquinho sobre a área, e eu lembro que nesse momento a coordenadora falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho, as possibilidades em que a gente poderia atuar. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Bom, meu primeiro dia de aula foi tranquilo. A gente não tem, lá na Universidade Federal de Goiás, a gente não tem a cultura de ter trote, nem nada disso, e também não me interessava nesse tipo de atividade. Então, um primeiro dia foi bem tranquilo, eu não lembro bem assim o que aconteceu, mas se eu tenho dicas para os calouros, esteja aberto, é um espaço muito amigável. Os alunos, muitas vezes, por terem turmas menores, né, não são turma de 50 alunos, porque tem muitos cursos que tem turmas muito grandes nesse sentido. A musicoterapia são no máximo 30 ou 25 ou 30 vagas por ano, então são turmas menores, e isso faz com que a gente se aproxime mais. Então esteja aberto, se tiver alguma dúvida por conta da universidade ser um espaço tão grande, sempre vão ter alunos veteranos que vão estar dispostos a ajudar. É bem tranquilo, assim. Dicas esteja aberto para conhecer pessoas e fazer contatos.
Sobre o TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Bom, o meu TCC eu falei sobre autoestima da criança e jovem com dislexia. Então, eu pesquisei como a musicoterapia poderia auxiliar essas crianças e jovens, né, crianças e adolescentes com diagnóstico de dislexia a fortalecerem a sua autoestima. Você se considera uma boa aluna? Eu me considerava uma ótima aluna, eu não faltava às aulas, mantinha sempre notas muito boas, gostava muito de estudar. E eu acho que na universidade é o momento que você escolhe, né? Você escolhe estar ali. Diferente da época da escola, a universidade você se prepara para estar. E por mais que inicialmente você não tenha certeza se é aquele curso mesmo que você quer fazer, ou se é aquela profissão que você quer seguir futuramente, é um espaço que é mais livre. Teoricamente você tem mais liberdade para escolher o que você quer fazer, as matérias que você quer fazer, como você quer fazer o ritmo do seu curso. Então, eu sempre mantive notas boas, até porque eu estava em Goiânia para fazer a faculdade, né? Eu tive que sair da casa dos meus pais, então eu estava ali para estudar, então eu me dediquei muito naquele momento. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Sim. Musicoterapia foi o curso que eu escolhi, a profissão que eu exerço hoje, e eu sou muito feliz em ter escolhido essa profissão, de ter escolhido essa área e ter seguido por esse caminho. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplo, estetoscópio, calculadora. Bom, no meu curso a gente tem os recursos sonoros, né? Porque tem algumas áreas próximas que também utilizam os instrumentos musicais. Então, eu acredito que violão, teclado, instrumentos percussivos, tipo chocalho, cachixi, instrumentos construídos por nós mesmos, são instrumentos específicos, mas isso não quer dizer que é só da nossa área. Tem quem faz graduação em educação musical ou o músico performer, né? Ele também utiliza os mesmos ou próximos a esses tipos de instrumentos. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Não tivemos trote. Tivemos uma atividade que foi, se o aluno quisesse, permitisse, tinha tinta para escrever, tipo UFG. Isso foi a única coisa que eu lembro que teve, mas a UFG não tem essa tradição ou esse hábito de ter trote dentro da universidade, e eu achei isso muito bom. Seu curso tem muita matemática? Não, meu curso tem zero matemática. A gente fala que a música está diretamente ligada com a matemática, né? Mas por mais que eu não gostasse de matemática na escola, por mais que eu não tivesse facilidade com matemática, com música já foi mais fácil. E música é puro cálculo, digamos assim, né? Para ler uma partitura, para você entender algumas coisas, a base é matemática. Mas matemática específica, álgebra, cálculo, qualquer coisa nesse sentido, na universidade eu não tive nenhuma matéria nesse sentido. Geralmente nas faculdades existe o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 e permanece só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Sim, isso aconteceu na minha faculdade. Inclusive a minha turma iniciou com 14 alunos, se eu não me engano, e nos formamos em 5 pessoas, mas isso assim, juntando ainda, isso tipo, quem começou e terminou junto comigo. Mas tinham aqueles alunos que por algum motivo atrasaram o curso e aí se juntaram à nossa turma para se formar. Então se formaram no ano que eu formou mais pessoas. Mas da minha turma que começou e terminou comigo foi no máximo 5 pessoas. E é natural, porque ao longo do curso, né, a pessoa vai conhecendo as matérias, vai se aproximando daquilo que pode ser que aconteça no mercado de trabalho, né, quando você vai atuar, porque assim, eu digo que graduação é um espaço que você tem o primeiro contato. E aí na prática, assim, você vai entendendo com mais facilidade, vai entendendo melhor como é que é
a atuação do profissional musicoterapeuta, por exemplo, ou em qualquer área. Graduação é aquele espaço inicial ali, né, que você vai ter uma base e aí depois que você se forma, você vai se especificando em áreas determinadas. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Bom, as dicas que eu dou: primeiro, estudar música, porque o que acontece? A base do curso de musicoterapia, ela consiste em música, que o aluno, para ele prestar vestibular, vai ter uma prova específica da área musical. Então, ele vai precisar entender um pouquinho da teoria musical, ter uma prática de algum instrumento, não necessariamente violão, teclado. Alguns alunos escolhem um instrumento no momento da prova, a própria voz. Alguns têm alguns instrumentos mais diferenciados, como por exemplo baixo, ou violino, ou flauta doce, ou flauta transversal. Isso vai muito daquilo que o aluno já estudava anteriormente, antes de entrar na faculdade. Então, a dica que eu dou para aquele aluno que queira fazer musicoterapia é primeiramente estudar música, que já tenha uma facilidade ou que tenha um interesse, goste de explorar esse universo musical, porque a gente vai utilizar muita criatividade. Então, não vai ser um estudo futuramente, assim, na profissão, você não vai utilizar a música com aquela função estética que muitas vezes o performer usa, o educador musical utiliza. Na musicoterapia, os elementos sonoros são as ferramentas que fazem a gente se ligar ao nosso cliente. Então, ela vai auxiliar a gente a alcançar algum objetivo terapêutico. E muitas vezes pode ser comunicação, linguagem, pode ser algum aspecto motor ou algo emocional, como por exemplo na minha pesquisa de graduação, né, o fortalecimento da autoestima. Então os elementos sonoros vão dar esse suporte. Então muita criatividade, o estudo teórico e prático da música. Gostar muito de leitura, estudos, porque a gente tem muitas matérias de psicologia, na medicina, na música e específico de musicoterapia. Então, eu falo que é um mix de áreas, né, que são importantes e que o aluno tem que ficar atento a tudo isso. Então, gostar de leitura, gostar de estudar e ter essa predisposição musical. E gostar muito de trabalhar com pessoas, afinal, os nossos clientes, independente da idade, né, se são crianças, jovens, adultos ou idosos, as pessoas que são os nossos clientes. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Não fiquei de DP em nenhuma matéria, eu fiz o curso em 4 anos, conforme estava previsto, de acordo com a grade semestral, fiz todas as matérias de acordo com o que estava previsto. Para estudar, primeiramente, eu participava das aulas, gostava muito de escrever durante as aulas, fazer anotações com cores, marcar texto, essas coisas. Então, chegava em casa para estudar para as provas. Eu gostava de reunir com outros amigos, né, que estavam comigo na mesma matéria, e a gente fazia resumos e ia passando aquele conteúdo. Simples assim, mas eu sei que nem para todo mundo é da mesma forma, né? Cada um acaba encontrando um jeito de estudar. Faça um resumo básico do seu curso para quem estiver interessado em fazê-lo. Bom, musicoterapia, ela se resume. A gente começa lá no primeiro semestre com matérias específicas teóricas da musicoterapia, para a gente ter uma noção, né, inicialmente do que se trata. E ao mesmo tempo a gente tem matérias de anatomia, matérias mais científicas, assim, filosofia da música, métodos de... uma matéria específica de... como é que era? De escrita, para poder fazer trabalhos, coisas assim, mais teóricas. E à medida que vai avançando os semestres, aí a gente tinha a psicologia também desde o primeiro semestre, durante os 4 anos, e também você escolhe fazer na UFG, onde eu fiz a faculdade,
você precisava escolher entre violão e teclado para você fazer durante os 4 anos, estudar e aprofundar durante os 4 anos. Então, o meu instrumento é o violão, e eu permaneci com o violão na universidade. E depois, mais pra frente, a gente tem uma matéria que se chama harmonia musical, que acontece durante 1 ano, e lá a gente precisava utilizar o teclado. Então eu também acabei tendo uma noção de teclado por conta dessas matérias. Então, à medida que você vai avançando no curso, permanece psicologia, matérias na medicina como neurologia, vão também aproximando de matérias mais específicas da música, como musicoterapia neurológica e algumas outras matérias mais específicas da área. A música junto, psicologia junto, medicina junto, e depois vai aproximando mais da prática. A partir do 2º ano já tem observação de prática clínica, onde o aluno vai observar outros alunos que já estão à frente, atuando dentro do laboratório, onde acontecem os estágios, né, que é o 1º ano de estágio. Na Universidade Federal de Goiás, a gente tem um laboratório dentro da universidade, que é o Laboratório Clínico de Musicoterapia. Então, os estagiários passam por lá primeiro, atendem casos diversos da comunidade, são atendimentos gratuitos para a comunidade, e atendimentos gratuitos, eu não sei como é que está isso atualmente, não sei se tem alguma taxa, mas é para a comunidade os atendimentos. Então, os alunos ficam lá durante 1 ano, dentro da observação da prática clínica, depois mais 1 ano atuando como estagiário, com a supervisão de um professor. Depois, no ano seguinte, ele vai para um campo externo à universidade. No meu caso, eu fiz estágio na APAI, em Anápolis, que é uma cidade próxima a Goiânia, mas tem diversas áreas. Tem estágio em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tem instituições como a APAI e instituições que atuam com deficientes visuais. Então, tem instituições que atuam desde crianças, jovens, adultos, de diferentes ou com diferentes objetivos, e aí, de acordo com o que o estagiário tem afinidade ou que ele gostaria de vivenciar, ele fica 1 ano durante esse último ano da graduação nesse campo de estágio. E aí, mais pro final, já vai entrando matérias mais específicas de TCC, de pesquisa, musicoterapia organizacional, e assim vai. É isso, espero que gostem, e deixe aqui nos comentários se vocês gostaram de saber um pouquinho sobre a minha graduação, se vocês têm curiosidade para saber sobre a musicoterapia, porque a minha intenção é agora ter um espaço para falar sobre isso também no canal. Além de covers, junto com as minhas irmãs e o que a gente já tem feito até o momento, eu quero também falar sobre a minha profissão. Então, se tiverem dúvidas sobre a musicoterapia, se tiverem interesse em saber como funciona e tudo mais, deixem aqui nos comentários, e até mais!